Boa noite, gente. Bom, agora, né, como a gente já viu a parte da escrita e da leitura de arquivos, a gente vai fazer a modularização deles para a gente poder utilizar, né, de maneira mais livre, digamos assim. Então, quando a gente passar para alguma coisa como interface gráfica, a gente vai conseguir utilizar melhor, né, a questão da leitura e da escrita de dados e de maneira mais fácil, digamos assim. Tudo bem? Então vamos lá. A gente criou na aula passada um leitor de arquivo, né? E na aula antepassada a gente criou, no caso, o escritor de arquivo, certo? Como é que a gente vai modularizar essas coisas? Primeiro, eu vou vir aqui no meu pacote, né, dos projetos que a gente criou, vou criar uma nova classe Java chamada escrita. Eu criei com E e S maiúsculo. Deixa eu só mudar aqui para não ficar esse formato. Escrita só com E maiúsculo. Tá, beleza. Bom, aqui na escrita, o que a gente vai fazer? Ah, a gente pode trabalhar com, no caso, o nome do arquivo, né? A gente sempre vai fazer o arquivo ser criado dentro da pasta do nosso projeto, certo? Caso você deseje, você pode também criar passando o caminho todo da onde o arquivo vai ser criado, certo? Então fica a seu critério aí. Eu recomendo, né, para quem está iniciando, para quem tem pouca noção do que está fazendo, às vezes quando está programando, né, crie só dentro da pasta dos projetos de vocês, certo? Assim, qualquer coisa que vocês perderem de arquivo, vai estar tudo lá dentro. Então eu vou botar aqui um string nome, que vai ser o nome daquele arquivo. Deixa eu botar logo público, que a gente vai poder acessar de qualquer canto, certo? Public string nome, que vai ser o nome do nosso arquivo. Uh, e public file arquivo, que vai ser o arquivo, né, propriamente dito. Tudo bem? Uh, vamos fazer um método public void carregar ou criar arquivo, né? Criar arquivo, onde você vai passar o nome daquele arquivo. Esse nome, ah, não sei se a gente vai utilizar o nome global. Bora deixar só o arquivo aqui, né? Ficar mais intuitivo para vocês. Então a gente vai, deixe só o arquivo, apague o nome global aí. E quando a gente utilizar o criar arquivo, o que, que vai acontecer? Lembre-se sempre de utilizar o try-catch, né? Conforme eu expliquei nas aulas de vocês quando a gente estiver trabalhando com o arquivo. Então esse arquivo que a gente tem bem aqui, global, ele vai passar a ser um novo arquivo, né? Que é, no caso, o nome do nosso arquivo. Uh, a gente pode passar apenas um nome em string ou pode passar o ponto mais ponto .txt, que sempre a extensão do nosso arquivo vai ser ponto .txt, certo? Tudo bem? Então, ele vai criar aquele arquivo ponto .txt, deixa eu botar aqui, fazer uma verificação, né? If arquivo ponto existe, né? Se aquele arquivo existir, ele for falso, né? Então, no caso, se ele não existir, arquivo.create new file. Tudo bem? Então, se aquele arquivo não existir, ele cria um novo arquivo. Se aquele arquivo já existir, significa que aquele arquivo já existe, eu não vou criar um novo arquivo por cima. Tudo bem? Certo? Então, esse método aqui a gente vai utilizar para criar um arquivo. E public void escrever no arquivo, né? E a gente vai passar uma string que no caso é os dados que vamos escrever dentro do nosso arquivo, tudo bem? Calma, quem ainda não pegou o que está dentro desse método, eu vou expandir o método depois, né? Para vocês anotarem aí, mas não se preocupe. O escrever no arquivo, como o método já diz, a gente vai escrever os dados dentro daquele arquivo. Então, lembre-se, try catch, né? Escrevam try, apertem contra espaço e apertem enter aí que o NetBeans completa para vocês. Para escrever no nosso arquivo, a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro tem que criar FileWriter, dessa forma bem aqui, né? Lembre-se de sempre quando vocês escreverem file W, por exemplo, apertem contra espaço para o
NetBeans, né, poder trazer essas importações aqui em cima da classe de vocês. Sem essas importações, ele não vai conseguir enxergar esses tipos de objeto que a gente está criando, certo? FileWriter, eu vou botar FW, né, que no caso é as iniciais do FileWriter, new FileWriter, e ele vai passar o arquivo criado, tudo bem? Depois, como a gente viu na aula de escrita de arquivo, né, buffered writer, bem aqui, bw igual a new buffered writer, e eu estou passando o fw, que no meu caso é o file writer, né? O que a gente vai fazer? Buffered writer, ele vai escrever os dados naquele arquivo, né? bw.append dados, e como eu falei, depois que você sempre escreve no arquivo, né? Finalizou aquela escrita, o que que tu vai fazer? Tu vai primeiro flush, para ele descarregar todos os dados guardados em buffer, né, dentro do arquivo, e depois close, dessa forma bem aqui. Então, o que que esse método vai fazer? Quando eu chamar esse método, eu sempre vou passar os dados. Passando esses dados, ele vai criar um file writer, vai criar um buffered writer também, para escrever dentro daquele arquivo que existe bem aqui, né? E ele vai escrever, vai passar os dados dentro daquele arquivo. Caso aquele arquivo já exista e já tenha texto, ele vai escrever no final do nosso texto, né? Inclusive, vamos fazer o seguinte, no final da escrita dos nossos dados, vamos dar uma quebra de linha para quando escrevermos novamente em cima do arquivo, ele não continuar ainda na linha final do arquivo, ele sempre pular, né? Ele escreve os dados, pula uma linha. Aí, se você tem novos dados para escrever, ele vai escrever embaixo, ele não vai continuar na última linha que aquele arquivo estava. Tudo bem? Então, lembrando aqui, se você tentar executar o método escrever no arquivo antes de criar o arquivo, o que que vai acontecer? Vai dar um erro aqui porque ele vai dizer que aquele arquivo não existe, aquele arquivo é nulo ainda, né? Então, bora fazer o seguinte, bora mudar o nome do método criar arquivo para carregar arquivo. Eu acho que fica melhor, que ele carrega aquele arquivo. Se aquele arquivo não existir, ele é criado. Se aquele arquivo já existir, ele vai estar carregado aí, né? Não criado. Então, carregar arquivo acho que fica mais intuitivo o nome. Bom, essa daqui é a nossa classe escrita, que vai fazer a escrita de arquivo, né? Tudo bem? Certo? Tendo esses dois métodos bem aqui. Qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo, né, para copiar o que está aqui, mas ao invés de copiar por copiar, tenta entender o que está acontecendo, certo? Esse é o método escrita, esse é o arquivo, carregar arquivo, escrever no arquivo. Esses dois métodos aqui compõem a classe escrita, certo? Vamos para outra classe. Vou para a classe criar uma nova classe chamada leitura. Leitura, certo? Nessa classe leitura também não é muito diferente da nossa classe escrita. Vamos criar um arquivo, file arquivo, né? Ó, vai dar um erro bem aqui, por quê? Porque eu não importei a classe file. Então posso clicar na lâmpadazinha e add import for Java IO file. Ele vai importar aqui em cima da minha classe, certo? Mesma coisa, a leitura ela vai ter também um public void carregar arquivo, como fizemos no método de escrita, né? Lembre-se do try catch sempre para trabalhar com esse tipo de coisa. E o que vai mudar aqui? Primeiro de tudo, vou criar, né, um arquivo, uma instância do arquivo, bem aqui, ó, arquivo igual a new file, vou passar o nome do arquivo, mais .txt, não se esqueçam, né, que é um arquivo de texto. Opa, estou apertando terra. Pronto. Tá. Só que vai acontecer o seguinte: if arquivo.exists for igual a false, né? Se aquele arquivo, opa, desculpa. Se aquele arquivo ele não existir, o que vai acontecer? Eu vou botar um aviso para o usuário dizendo o arquivo não existe.
certo? Porque a classe leitura vai fazer a leitura de um arquivo. Para ele fazer a leitura de um arquivo, aquele arquivo tem que existir. Se aquele arquivo não existir, que no caso é o nosso if, ele vai botar um aviso para o usuário: o arquivo não existe. Assim como vocês podem botar esse aviso em interface gráfica. Para vocês plotarem qualquer tipo de aviso em interface gráfica em Java, de uma maneira bem simples, você pode utilizar o GOptionPaint, J-O-P, aperta espaço, contra espaço, JOptionPaint, bem aqui, ó, ponto show, né, S-H-O-W, show message, ó, show message dialog, né, bem aqui, vocês podem botar null na primeiro parâmetro e no segundo parâmetro vocês podem botar o arquivo não existe. Dessa maneira bem aqui. Então, dentro desse if, caso aquele arquivo não exista, o que vai acontecer? Vai mostrar um aviso aqui embaixo também, né, no prompt do NetBeans, assim como também vai mostrar um arquivo, um arquivo não, uma janelinha, né, dizendo para o usuário que o arquivo não existe. Essa janelinha é justamente quando vocês forem executar um programa fora do NetBeans. Tudo bem? Então, esse é o carregar arquivo. Certo? Bom, vamos fazer a leitura daquele arquivo. Public void ler arquivo. Você vai passar o. Para ler arquivo não precisa de, né, nenhum tipo de parâmetro. Mas no caso, o ler arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai ler todo aquele arquivo, vai passar para uma string, né, para guardar um valor, a leitura daquele arquivo, como a gente fez na aula passada. E o que ele vai fazer? Esse método, ao invés de ser void, ele vai ser string, porque ele vai retornar o que ele leu daquele arquivo, né? Então, try catch aí, e.printStrike_trace e return nulo, bem aqui no catch, certo? Isso daqui significa que ele vai retornar nulo caso ele não consiga ler aquele arquivo, né? E também vai mostrar o erro para vocês, tudo bem? Bom, mas beleza. Vamos trabalhar com a situação ideal, né? Que é caso ele consiga ler o arquivo. Então, vamos criar primeiro o file reader, é o fr igual a new file reader, onde eu vou passar o arquivo que foi carregado. Assim também como buffered reader br igual a new buffered reader, onde eu vou passar o meu file reader, dessa maneira bem aqui. Vou criar o meu texto, né, que vai primeiro ler a primeira linha do meu arquivo através do buffered reader, bem aqui. E como vocês viram, eu vou criar um while, né? While texto for diferente de while texto não. O texto ele vai armazenando continuamente aquela variável. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar uma string linha, né, que também vai receber a segunda linha daquele arquivo. Então, while linha for diferente de nulo, façam. Agora só fazer uma correção aqui que eu fiz errado. Vai dar um erro se o nosso arquivo ele for vazio, mas ele existir. Façam o seguinte: texto igual a br.readline substituam por texto igual a aspas sim, duplas, sem nada dentro, né? Vai ser um texto vazio. A linha, ela vai ser a primeira linha lida do arquivo, né? E caso aquela linha seja diferente de nula, o que vai acontecer? O texto ele vai armazenar a linha, ó, de forma concatenada aqui, o mais igual, ou seja, esse mais igual é a mesma coisa que eu escrever texto é igual a texto mais linha. Ou seja, ele vai concatenar a última linha que o Buffered Reader leu no final do meu texto, né? Então, eu posso fazer texto mais igual a linha. E no final, linha vai ser igual a br.readline. Sempre a linha que vai armazenando todas as linhas, né, que a gente vai lendo no arquivo. E se aquela linha que ele leu for diferente de nula, ele vai armazenando no meu texto aí, certo? E no final de tudo,
do try, ele vai retornar o texto dessa maneira bem aqui, ó, certo? Tudo bem? Então, essa é a leitura de arquivo aí. Leitura de arquivo. Oh, desculpa, eu minimizei aqui o método. Esse é o carregar arquivo, né? Qualquer coisa, pausem aí para copiar e entender o código, por favor. E embaixo aqui é a leitura de arquivo, né? Para pausar, copiar e entender o código, certo? Então, esses dois são os métodos que vão compor a nossa classe leitura, semelhante à nossa classe escrita, né? Os dois são bem semelhantes na questão da estrutura. Tudo bem? Então, assim, meio que a gente meio que modularizou a leitura e escrita de arquivo. Como é que vamos utilizar essas duas classes dentro de uma aplicação, né? Bom, vou voltar aqui na minha classe teste. Deixa eu apagar aqui. Deixar bem vazio, né? A nossa classe teste, que a gente estava utilizando para mostrar, né, justamente escrita e leitura. O que que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, vamos fazer escrita. Podemos criar uma variável chamada escrita e igual a new escrita e ponto carregar arquivo. Podemos passar um nome para aquele arquivo que vai ser criado. Vou botar nomes, né? Ele vai criar um arquivo do tipo nomes, né, .txt, certo? E o que que a gente vai poder fazer? Depois que a gente criou o arquivo, a gente vai poder escrever no arquivo. Então, vou botar coit, né, ponto escrever no arquivo João e ponto escrever no arquivo Maria. Dessa maneira bem aqui, né? Se eu executar o código run file, o que que vai acontecer? Ele apenas vai executar normalmente, né? Só que se a gente for na pasta do nosso projeto, bem aqui, ó, aula TP2, a gente pode ver que foi criado nomes.txt, né? Bom, o que que aconteceu? Só escreveu Maria, né? Vamos ver. Posso ter errado alguma coisa. Ah, tá, já sei. Voltem lá na classe escrita, bem aqui, ó, no FileWriter, vocês vão pôr o seguinte. É, depois da palavra arquivo, ponham vírgula true, bem aqui. Eu esqueci desse parâmetro bem aqui no construtor do nosso FileWriter, certo? O que que significa esse vírgula true? Vírgula true é um segundo parâmetro para o construtor do nosso FileWriter, a qual, quando eu passo verdadeiro, significa o que que ele vai fazer? Quando eu escrever no arquivo, ele sempre vai escrever no final do arquivo. Ou seja, como eu estava utilizando o FileWriter sem o true, ele estava, no caso, escrevendo por cima do texto. Ele estava escrevendo desde o início do arquivo, né? Então ele estava apagando o que estava lá no início e escrevendo por cima. Depois que você botar o true, significa que ele vai fazer o seguinte: ele é, vai ter o texto lá, já que já existe, né? E ele vai para o final e ele vai começar a escrever do final daquele texto, certo? Só faltou esse parâmetrozinho bem aqui para ficar bacana a nossa aplicação. Então, voltando no teste aqui, deixa eu fechar o arquivo nomes para não dar nenhum conflito. Eu vou executar novamente. Olha, ele executou normal. E o nomes, se ele aparecer um aviso para você já aperta em sim. Ó, ele já tinha executado Maria antes, né, que foi a primeira execução que nós fizemos. E na segunda execução ele escreveu Coit, João e Maria. O João está aparecendo aqui com um caractere meio estranho, por causa que o encode do meu arquivo .txt, eu acho que não está no formato em UTF, né? Ou está em ANSI ou UTF, não me lembro qual é dos dois. Mas na feita que eu ajeitar vai aparecer o A com tio aí, né? O importante é vocês entenderem, né, que ele escreveu agora, né, concatenando os dados no final do nosso arquivo. Se eu ficar executando esse arquivo teste novamente, ele sempre vai escrevendo mais dados no final daquele arquivo, certo? Tudo bem? Voltando aqui para a leitura, né? Leitura, a gente pode criar uma nova leitura aqui. Leitura ponto carregar arquivo, onde vou passar o nomes, né? Que é o meu arquivo nomes. E eu vou botar um system.out.print,
né, para ele justamente printar para a gente o que aquele nosso objeto ele leu, que no caso é o ler arquivo aí, tudo bem? Dessa forma, bem aqui, ó. Criamos um objeto leitura, carregamos o arquivo nomes, né, que foi o que a gente criou bem aqui, não escrita. A gente escreveu um monte de coisa, né, lá no arquivo nomes e a gente vai ler agora. Eu vou apagar esse código aqui de cima só para ele não executar de novo. E eu vou executar apenas essas três linhas bem aqui, né? Quando a gente executar essas três linhas, vocês vão ver, ó, que aparece Maria Coach on, Maria Coach on, Maria Coach, né? Que é o que está escrito no arquivo. A gente pode até, no caso, fazer o seguinte. Como está tudo junto aqui, bora voltar aqui no ler arquivo e botar um mais barra n, né? Dessa maneira bem aqui, ó, certo? Para ele justamente pular depois que ele sempre lê uma linha, né? Que senão ele vai mostrando para ti tudo junto aqui, né? Aí fica meio feio. Fazendo isso daqui, a gente volta aqui no teste e executa novamente. Então ele vai mostrar para ti as linhas certinhas, né? Tudo que ele mostra aqui, ó, o caractere João certinho, né? Enquanto lá no arquivo ele está meio diferente. Mas isso daí é encoding de arquivo. No meu computador ele não conseguiu mostrar. No seu ele pode mostrar normalmente, então depende de cada sistema operacional e cada layout assim de encode que vocês estão utilizando, certo? Então essa foi a modularização de arquivo, certo, gente? Com isso, a gente pode utilizar esses dois objetos, leitura e escrita, em qualquer outra parte da nossa aplicação e fica mais simples, né? Carregar arquivo, a gente só passa o nome daquele arquivo que vai ser criado ou carregado e escrever no arquivo a gente vai passando os parâmetros que a gente quer escrever. Leitura, com apenas três linhas aí, a gente consegue carregar o arquivo e depois ler aquele arquivo, né? Ficou mais simples para vocês utilizarem essas duas técnicas de leitura e escrita de forma modularizada. Na próxima aula, a gente vai ver a questão de utilizar eles dentro de uma aplicação Java com interface gráfica, certo? Muito obrigado.